Oi, eu sou Rayone Borges, eu sou um homem gay e eu tô concedendo essa entrevista agora para um grupo, um trabalho sobre marcadores sociais. Como parte da comunidade LGBTQIAP, você lembra da primeira violência extrema que sofreu e como reagiu a isso? Eu não me recordo exatamente da primeira vez em que eu sofri algum tipo de violência em decorrência de ser uma pessoa LGBTQIAP+, ser um homem gay especificamente, mas eu lembro de uma época em que eu começo a me recordar disso, né? Em que eu tenho algumas lembranças desses episódios. E assim, essas lembranças que eu tenho, elas começam na escola, né? Esses primeiros flashes de lembranças que eu tenho são da escola. E a minha reação perante a isso foi como de uma criança que não está formada, que está em processo de formação e de descoberta. Foi de me retrair, me sentir excluído, né? Que é o que acontece com parte das pessoas LGBTQIAP+, com os históricos de evasão escolar, enfim, várias questões que afetam especificamente a população, né? A comunidade. E essa foi minhas primeiras reações, né? E a partir disso também me coloca no lugar de construção da minha identidade, da minha consciência política. Também a partir disso, né? Que é também em decorrência de uma reação, é uma reação a partir desse processo, né? É uma necessidade que surge a partir desse processo. Na vida de um LGBT, existem processos individuais específicos, tais como negação, auto-ódio, rejeição e etc. Você já passou por isso ou conhece alguém que já passou? Sobre esses estágios, né? Esses processos que são comuns a quase todo mundo, né? Não posso dizer por todo mundo, mas são bem comuns. Esses processos da negação, enfim. Passei tive esses estágios, né? De negar, da negação, de negar quem eu sou, de negar quem eu era, de não aceitar, de tentar modificar, como eu também cresci num contexto onde minha mãe é evangélica, então eu cresci indo para a igreja com ela e ouvindo todas aquelas informações sobre pessoas LGBTQIAP+, de que eram pessoas que precisavam de Deus, que de alguma forma tinha alguma conotação negativa e várias questões negativas, né? Como a igreja coloca as pessoas LGBTs, QIAP+, coloca essas pessoas nesse lugar, de um lugar serem pessoas ruins, de pessoas que precisam de salvação, precisam encontrar Deus, precisam de Jesus, enfim. Então é muito difícil não entrar nesse lugar, principalmente quando a gente tem uma sociedade que é quase que completamente cristã, fundada sobre o cristianismo. Então é muito difícil não passar por esse processo, porque a gente ouve o tempo todo, na rua, na escola, na igreja, em todos os lugares, a maioria dos lugares a gente escuta que somos pessoas ruins, que temos qualidades negativas, que somos ruins por sermos quem somos. Você acredita que sua condição te coloca em um lugar de consciência política maior que pessoas fora desse marcador social? Se sim, por que acha isso? Não dá pra generalizar e nem dizer que todo mundo da comunidade LGBTQIAP+, vão ser pessoas politicamente conscientes e, enfim. Mas individualmente, particularmente, eu posso dizer que sim, ser uma pessoa que está inserida nessa pirâmide, né, das minorias, desses marcadores sociais, né, me coloca, abre em mim esse lugar de empatia, de uma maior empatia, de uma maior percepção e consciência, sim, política. Talvez se eu não fosse um homem gay, talvez eu não tivesse a consciência e a formação política que eu tenho hoje. Então, sim, eu acho que estar nesse marcador social, ser um homem gay, me levou, né, me leva para esse caminho de ser uma pessoa mais consciente, de estar me percebendo e aí não só percebendo as questões relacionadas à sexualidade, a gênero, mas também questões raciais, questões sociais, enfim. Concorda com todas as vertentes dos movimentos em defesa da comunidade? Se sim, por quê? Não saberia dizer se eu concordo com todas as vertentes de movimentos do movimento, né? Mas
pelos que eu tenho acesso, pelas vertentes, pelo que eu tenho acesso dentro da minha bolha também, e é muito importante ressaltar isso, eu acho que eu não tenho nenhum ponto em que eu discorde absolutamente. Mas também não posso dizer que eu concordo com tudo justamente por não saber quais são todas as vertentes que existem. É isso. Na sua opinião, o que move a homofobia das pessoas hoje em dia? É isso. A homofobia ela não é algo de agora, né? Não é algo que surge agora. Ela é muito fundamentada. É um projeto de fato, né? Então a igreja, eu realmente pontuo assim e coloco a igreja como um dos cernes principais dessas questões relacionadas a LGBTQIAP+, fobia, desses marcadores dessas questões, enfim. Porque ela de fato foi crucial nesse processo de fundamentar e de definir o que é bom, o que é ruim, o que é moral, o que não é moral dentro da sociedade. Então, a igreja, ela condena as pessoas LGBTQIAP+. Então, a igreja, nesse lugar de condenar e tendo tantas pessoas, tantos fiéis, é claro que os fiéis que seguem aquela doutrina vão reproduzir aquilo e vão levar aquilo para as suas vidas. Então, a maior parte da sociedade brasileira é cristã. Não seria diferente com uma sociedade cristã, que não seria diferente se ela não reproduzisse, né? Os seus discursos homofóbicos que fazem parte de toda a construção cristã mesmo. Então, dentro da minha perspectiva, eu vejo que o que move a homofobia hoje, o que sempre moveu a homofobia também lá atrás, e a responsável disso tudo é a igreja e é o cristianismo, porque a partir disso ele fundamenta e ele determina o que é moral, o que não é, o que é bom, o que é ruim na sociedade, para aquela sociedade, e aquela sociedade leva aquilo adiante. Como você reage com questões de homofobia disfarçada? Hoje depende muito da pessoa, porque por mais pessoas que estejam no nosso ciclo, ainda tem pessoas que ainda reproduzem certos discursos, né? Então depende muito da pessoa, do vínculo que eu tenho com ela também, para a partir disso eu saber como lidar com ela para aquela situação. Óbvio que tem casos e casos. Então, por exemplo, quando que a gente percebe que não é também de uma forma maldosa, de uma forma maliciosa, eu ainda tento diálogo e tento conversar e explicar sobre aquela situação. Olha, isso não é legal porque disso, isso aqui vem disso, e a gente troca uma ideia, a gente conversa. A depender de como a pessoa se mostra também para isso, aí a coisa fica mais séria ou não. Então depende muito do que é dito, depende muito do que é feito. Então cada caso é um caso e a gente vai dosando isso, até porque também eu acho muito importante que a gente tente sempre não, mas que a gente tente o diálogo, porque a partir disso, é a partir do diálogo também que você pode conseguir uma transformação na outra pessoa, mas a outra pessoa também precisa estar aberta, precisa estar disposta. Isso depende muito de cada caso. É isso.